Terça-feira em Brasília também é dia de começo da reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que tem aquela liturgia de se reunir durante 2 dias, começa hoje e termina amanhã, e aí anuncia a decisão sobre taxa de juros. Hoje, os juros na casa de 13,75% no Brasil. Em algumas contas, descontando a inflação, o Brasil tem hoje a taxa de juros reais mais alta do mundo. Existe esse cálculo. Não é a taxa nominal mais alta, é claro, a Argentina, por exemplo, Turquia tem taxas mais altas, mas tem inflação também mais altas. É por isso que no Brasil existe essa grande expectativa em relação ao que vai ser definido pelo Banco Central. Ontem, naquela live em Brasília, o presidente Lula repetiu, acho que pela enésima vez, aquilo que ele tem dito a respeito do Banco Central e do seu presidente Roberto Campos Neto. Vamos ouvir. O juro precisa baixar, porque também não tem explicação. O presidente do Banco Central precisa explicar, não a mim, que eu já sei por que ele não baixa, mas explicar ao povo brasileiro e ao Senado que o elegeu por que ele mantém essas taxas de juros de 13,75 num país que está com uma inflação anual de 5%. Bem, alguns dados que foram divulgados recentemente sobre a economia e que, de alguma forma, reforçam essa tese que há, sim, espaço para a redução dos juros no Brasil. O primeiro deles, o IPCA acumulado, IPCA é a inflação oficial, acumulado dos últimos 12 meses, com fechamento em maio, na casa dos 3,94%. É uma inflação baixa. A pesquisa Focus, que é feita pelo Banco Central e divulgada toda segunda-feira, divulgada ontem, indica que, no mercado, a expectativa é que os juros fechem o ano na casa dos 12,25%. Hoje estão em 13,75%. A dúvida é, quando vai começar a redução? Quando? Na expectativa geral dos operadores do mercado, não é dessa vez ainda. Em agosto, na próxima reunião do Banco Central. Nessa aqui, o Banco Central deve sinalizar que pode haver espaço para queda. O fato é que essa taxa de juros tão alta e tão duradoura no seu teto, porque isso já se estende por muitos meses, está estrangulando a economia brasileira num país em que pessoas e empresas estão endividadas. É claro que existe uma grande discussão, e é uma discussão até de teoria econômica, de até que ponto a taxa de juros serve para controlar a inflação e até que ponto a taxa de juros mantida alta por muito tempo é um remédio mais amargo do que o necessário. Olha, aumenta nesse momento no Brasil a corrente daqueles que entendem que o Banco Central está sendo mais conservador do que poderia ser, está tendo cautela demais e que essa cautela demais atrapalha a vida real das pessoas e das empresas que têm que lidar com uma taxa muito maior do que essa de 13,75% ao ano, porque essa é a taxa interbancária. O que existe na vida real são taxas de 20%, 30% ou aquela aberração de 400 e tantos por cento ao ano de juros. Por exemplo, é a taxa cobrada pelo cheque especial e pelo rotativo do cartão de crédito.